quais caminhos a nutrição oferece para um paciente com epilepsia que ajuda, como você falou, seu filho não teve mais crise com a medicação, mas com alguma questão nutricional, ele melhora? Qual é a chave aí? Então, tecnicamente falando, o que existe já, que não é de agora, isso existe há muitos anos, centenas, talvez milhares de anos, o que se conhece é a chamada dieta cetogênica, que talvez o pessoal da academia conheça, porque para fazer ganho de massa muscular e tal, perda de peso, mas ela nasceu para epilepsia. E não tem nada a ver com essa dieta da academia, que é muito de alto consumo de proteína e baixo consumo de carboidratos. Não é por aí, não. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Isso é usado de uma forma meio desvirtuando o caminho do negócio. Mas eu acho que vale a pena contar aqui como é que surge essa dieta cetogênica. Porque lá no passado remoto, estou falando de milhares de anos atrás, as pessoas que tinham uma manifestação de uma crise epilética, elas eram consideradas possuídas pelo demônio. Tá. E, ao serem possuídas pelo demônio, elas eram literalmente trancafiadas num calabouço para o demônio ir embora. Só que nessa coisa de ficar trancada lá, elas entravam em jejum, porque ficavam lá trancadas, não recebiam comida nem nada, entravam em jejum. E o jejum, descobriu-se isso lá, Hipócrates, 400 anos antes de Cristo, já definiu isso, que o jejum controlava crises. Eu fico impressionado como é que esse povo da Grécia Antiga tinha conhecimento. Como que sabia das coisas, do né? nada, assim, impressionante. Eu também não, eu fico... Um negócio De que onde ainda é que vem? não tem uma explicação aqui na face da Terra, não. Isso é coisa do outro mundo aí. Mas, enfim. Ele definiu isso lá, e aí ele falou, bom, tudo bem, jejum controla, mas não dá para viver eternamente em jejum. Então, isso ficou assim durante muito tempo. Faz jejum, que aí o jejum cessa as crises e tal. Era a arma que se tinha. Tá. Só que o mesmo Hipócrates, que chegou a essa conclusão, ele já tinha um entendimento de que, essa frase é dele, inclusive, todos os problemas começam no intestino. Tá. Então, ele, com as armas que ele tinha, o conhecimento que ele tinha à época, ele, de certa forma, cuidava da alimentação e do intestino para entender isso. Ok. No início do século passado, 1910, por aí assim, aí a pesquisa já começou a entender, de fato é o jejum, e é o jejum porque quando a gente entra em jejum, a gente precisa continuar vivo. E aí a gente começa a consumir a nossa própria gordura. Como fonte de energia. Como fonte de energia para a gente consumir. Então, começa a gordura do músculo e tal, começa a consumir a sua própria gordura. Ok. E aí, o que os pesquisadores foram avançando nessa linha? Falaram, bom, e se a gente der, pela via alimentar, uma dose tão alta de gordura que o organismo vai pensar que está consumindo a própria? E aí nasceu a dieta cetogênica, porque o nome cetogênica é porque a gente produz corpos cetônicos, né? Que a partir dessa ingesta alta de gordura ou do jejum, você começa a produzir isso. Ok. Beleza, vamos voltar para a atualidade. Quando eu comecei a estudar sobre isso para o caso do João Paulo, eu esbarrei numa questão. Eu era chefe de cozinha ainda nessa época. Cara, e aí a dieta clássica ela pressupõe 90% de gordura. Lógico que tem graduações que vão de 90% até 60% e tal, mas o percentual mais alto chega a 90%. Ou que seja 80%, não importa. Como é que eu, como chefe de cozinha, vou ver meu filho comendo uma dieta que tem 80% de gordura, com zero prazer nesse caso, porque o volume de comida, exceto gordura, é nada, praticamente. Como é que a gente vai conviver em família com essa história? Esse negócio não vai ter futuro, porque vai ficar uma semana e, de fato, essa é uma dificuldade para o público adulto. Tá, não vai rolar. Então, porque é gordura mesmo, é comer manteiga, é tipo isso? A dieta clássica é essa, então é muito creme de leite, manteiga, bacon, enfim. E essa foi uma outra questão. Falei, cara, isso tudo bem, vai resolver as crises, mas vai criar uma bomba relógio, daqui a pouco o sujeito vai ter um infarto. Sim. Né? Porque vai entupir todas as vezes nessa história. Falei, então tinha um monte de coisa que me incomodava. Existe a possibilidade de efeitos adversos dessa dieta e tal. Aquilo tudo falei, cara, eu tenho que buscar um caminho alternativo. E aí, lendo, buscando os artigos e tal, descobri um artigo que foi publicado nessa época, em 2018 também,
que dizia, falou, olha, essa mágica aí acontece no intestino. Aí eu falei, aí começou a melhorar o assunto. Então, que tal? Que aí tem determinadas bactérias que são encontradas no intestino quando essa mexida na dieta acontece. Aí eu falei, bom, então eu vou querer como é que faz para produzir essas bactérias. Eu, na minha santa ignorância, falei, bom, eu sabia que existia, já comecei a saber que existia probiótico. Falei, cara, eu compro um probiótico com essas bactérias aí, tudo resolvido. Não é tão simples assim. Se fosse fácil assim, já tinha sido resolvido, né? Essas bactérias você não tem. Agora até tem a Akkermansia, uma delas existe, você consegue comprar encapsulada. Mas na época não existia. Aí eu falei, aí eu comecei a conversar com um microbiologista, comecei a buscar povo por aí. Eu falei, cara, quero fazer isso. Eu falei, cara, você está querendo fazer, não tem como e tal. Não, eu tiro das minhas fezes, cara. Eu tinha, assim, viajava, assim, né? Tudo era fácil, né? Mas é assim que vai surgindo soluções, né? Aí, bom, desse caminho não foi possível. Falei, bom, pela via alimentar, então, como é que eu consigo isso? Aí rodei, cara, eu passava, assim, às vezes, 4, 5 horas por dia estudando e trabalhando, né? Fazendo minhas outras atividades. Até que comecei a encontrar uns caminhos e comecei a fazer uma dieta que não chega nesse ponto. É uma dieta que tem um alto teor de gordura, mas bem mais baixo, que permite ter comida e, por sua vez, ter prazer. Falei, bom, ok. E aí foi que eu comecei a dar esses tais que eu chamo de primeiro dei voo de galinha, depois dei voo de pato, e depois voo de andorinha, que roda o mundo aí. Então, exatamente, ou seja, modulação intestinal, para poder criar no intestino a possibilidade de existir essas tais bactérias, que são elas, na verdade, que os estudos mais atuais vêm demonstrando, que são, de fato, definidoras do melhor ou pior controle de crise. Precisa, sim, ter uma dose maior de gordura nesses casos, mas dá para fazer desse jeito, que é o que eu aplico com todos os meus pacientes praticamente. Então, aí, o que acontece? Mesmo no meio médico hoje, mesmo nos epileptologistas, isso ainda é muito pouco difundido. Começa a entrar no radar deles, já os congressos internacionais já começam a falar um pouquinho sobre isso, mas é muito tímido. E, na prática, ali no dia a dia, isso não é aplicado. Então, até para esse pessoal, essa informação é pertinente. E o que eu estou aí já planejando já para o ano que vem é montar um curso para profissionais de saúde para poder difundir mais esse conhecimento, entendeu? Sim. E isso tem algum benefício para pessoas que não... Essa dieta para pessoas que não têm epilepsia também? Ou não faz sentido? Não faz... Para outras condições neurológicas, sim. Para algumas condições psiquiátricas, idem. Mas, você, por exemplo, para mim e para você, não faz sentido. Se você não tem uma questão neurológica ou... Pelo contrário, isso não vai te fazer bem. Entendeu? Então, é aplicado para um público específico. Tem muitas aplicações. E, infelizmente, hoje em dia... Esse é um dado assim, extremamente alarmante. 1 bilhão de pessoas no mundo tem alguma questão neuropsiquiátrica. Então, a gente está falando de 15% da população mundial. No Brasil, esse número ainda é um pouco maior, por conta de insegurança financeira e alimentar e tudo mais. Então, as pessoas, o nível de depressão, principalmente pós-pandemia, cresceu assim, assustadoramente. Então, assim, tem algumas aplicações para esse público. É lógico que tem que analisar cada caso, que é o que eu faço. Não tem dieta padrão, assim, olha, é assim para todo mundo, não é. Tem que avaliar cada caso, até que ponto é pertinente. Porque, por exemplo, tem determinadas pessoas que nem precisa ter alta dose de gordura, basta mudar os hábitos alimentares. Eu tenho 2 casos recentes bastante impactantes assim, nesse aspecto. Um de um rapaz de 35 anos que tinha 20 crises ao dia. Nossa! E hábitos bem ruins. Não fazia atividade física, muito ansioso, comia mal, assim, muito doce, muito industrializado e tal. Eu tenho por hábito fazer uma primeira consulta que é puramente anamnese, né, que eu vou colher todas as informações e tal. Depois, num segundo momento, que acontece daí a 2 ou 3 semanas, eu, de fato, entrego as prescrições e o plano alimentar. Só que, no final dessa primeira consulta, eu já faço Falo, que tal você começar a comer mais vegetais, fazer uma atividadezinha física e tal. Já vai botando o pezinho. O que faz bem para todo mundo. Exatamente. Já vai botando o pezinho ali. Lá, quando a gente voltar a conversar, eu vejo que se você teve alguma dificuldade ou não e tal, porque a gente vai tentar encontrar alguns caminhos. Bom, beleza, esse rapaz tinha 20 crises ao dia e tal, e aí voltou para segundo momento.
Aí e aí, como é que foi e tal, como é que foram os últimos dias e tal? Nossa, estou ótimo, minha ansiedade já baixou, estou fazendo atividade física, comecei a comer mais vegetais, estou comendo direitinho. Falei, poxa, aí eu parei aí, né? Falei, pô, que bacana, já tinha me dado por feliz. Não, mas peraí, não acabou. Eu falei, o que foi? Não, minhas crises que eram 20, agora são 2. Falei, cara, eu não preciso mais nem fazer prescrição. Já está feito aí e tal, valeu, obrigado, não precisa nem pagar, não, está tudo certo. Tal. Enfim, ou seja, minimamente mudar os hábitos já deu esse efeito. Sim. Aí eu vou te dar uma outra situação, também bastante curiosa, de uma criança, aí uma síndrome rara, com dezenas de crises ao dia também, e que essa pessoa, essa que eu estou atendendo até voluntariamente, lá da região norte, lá esqueci o nome da cidade, mora numa zona rural lá, super humilde e tal, que não tem dinheiro, né? E eu prescrevi algumas coisas, ela falou, eu vou tentar comprar, eu estou com uma ação aqui para receber uma verba aqui do governo e tal, com essa verba eu vou conseguir viabilizar isso daí. Aí tá. E a criança muito constipada, né? Porque aí você vê a questão intestinal como tem importância, quase evacuava uma vez por semana, mesmo assim usando laxante. E aí eu identifiquei que tinha um aporte muito baixo a hidratação. É muito difícil de beber água e tal. Eu falei, não, eu sei, é difícil mesmo, dá trabalheira danada, eu sei, mas você tem que ficar ali. Nem que seja a cada meia hora você dá 30 ml de água, mas você tem que fazer e tal para atingir a meta do dia. Sim. Beleza. Passou uns dias, a gente ia ter nessa eu já passei a prescrição e tal. E aí eu perguntei, e aí, conseguiu implementar? Ela falou, não, ainda não, porque o dinheiro ainda não saiu, mas eu já quero te dar uma boa notícia. Isso foi até em áudio que ela mandou. Aí o meu filho está há 20 dias sem ter crise, só porque começou a beber água. Caramba! Eu falei, pô, até água, então tá ajudando, então, né? Nessas horas, assim, isso é uma coisa que eu tenho certeza, a mais absoluta certeza, eu tenho, eu chego à conclusão de que não sou eu, tá? Isso porque, assim, controlar a crise com água não é... Sim. Entendeu? Não é tão simples assim. Se fosse simples, as pessoas bebiam água e estava tudo certo. Mas não é, porque isso alguém aqui dá o bizu aqui no meu ouvido e fala isso. Sim, tal. E aí eu falo. Então, assim, isso para mim é nítido. Assim, eu não atendo sozinho. Então, esse conhecimento não é... tudo bem, eu me dedico, Sim. eu faço a minha parte, mas tem algo aí maior. Seu pedido no hospital te garantiu Com certeza. um anjinho da guarda